Tudo bem? Então, nós estamos na aula 12 de CC2 e nós vamos nessa aula implementar uma versão do Quicksort, tá bom? O que que nós temos? Primeira coisa, a gente tem que relembrar, só dar uma relembrada rapidão de como é que funciona o Quicksort, como é que a gente vai implementar ele, tá? Então, o João vai nos ajudar. Então, nós temos aqui, só para dar uma relembrada rapidão aqui, o que é a ideia principal do Quicksort? Primeiro passo seria o que mesmo, João? Definir o, O pivô. o pivô, exatamente. Nós vamos usar a estratégia de usar como pivô o elemento do meio do intervalo que você quer ordenar. Então, como é que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente está ordenando do 0 até o 29, né? Uhum. Então, a gente vai pegar o cara que está na posição O 14. 14. E, na verdade, o valor do cara da posição 14. Ok? Uhum. Ah, bem. Mas isso já tá no Eu selection. estou no selection. Óbvio que não vai dar certo. Ok. Agora, aí ele vai pegar, é o cara da posição 14, é o 42 que está na posição 14, e agora ele tem que fazer aquele esquema de separar os caras que são. é, Tem que separar em duas partições, certo? De tal forma que o pessoal que está na primeira partição não é maior do que o pessoal que está na segunda partição. É isso que a gente tem que conseguir garantir, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar a implementação aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais a fonte. Aqui, acho que tá bom. Vamos implementar o Quicksort, tá? Tá, então nós vamos aqui. Tá dando para enxergar aqui os números? O que eu estou escrevendo, na verdade? Pra mim dá, tranquilo. Beleza. Argv. Então vamos fazer aquele mesmo esquema. Que é, a gente vai criar um vetor aqui, né? Vamos criar um vetor para tamanho 10. E aí vamos fazer aquele geração de vetores aleatórias. De números aleatórios para o vetor, né? Então a gente vai colocar aqui o 43, o 21, o 8, o 5, o 6, o 12, o 10, o 27, falta mais dois, o 92 e o 63, tá bom? Então esses aqui são os vetores, os elementos que a gente vai ordenar. E aí a gente vai, e depois que a gente terminar de ordenar, a gente vai imprimir esses caras aqui. Então, um i variando de 0 até n menos 1. Tá? E mais, eu vou imprimir o cara da posição v, i, certo? E aí no final eu dou um barra n para ele quebrar a linha. E é isso que a gente tem aqui. A gente não fez nada, obviamente, né? Então, mas vamos compilando. E aí se eu compilar esse cara aqui, é, ele vai dar um vetor da forma que entrou, se a gente não cometeu nenhum erro, e cometeu. Obviamente, esqueceu de colocar o include no std io.h, e aí, agora tudo bem. E aí, se a gente coloca ele para rodar, ele deve dar aqueles números do mesmo jeito que a gente recebeu eles, tá? Tudo bem, o que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai criar uma função, que é a função quick, que vai fazer a ordenação do vetor. Nós vamos passar duas coisas para a função quick. Nós vamos passar o nome do começo, a posição do começo do vetor, certo? E nós vamos passar também a posição do final do vetor. Então nós temos o começo e o final, que é o meu C e o meu F aqui, tá bom? E aqui, na hora que eu for, é, quando eu estiver pronto, eu vou pegar e vou fazer essa chamada aqui, né? Vou deixar ela pronta aqui já. Qual que vai ser o primeiro elemento que eu vou passar aqui para o C? Vai ser o 0, que é o primeiro elemento do vetor. Qual que vai ser o último elemento que eu passo aqui, João? Vai ser n-1, senhor. N-1, perfeitamente. Então tá bom. Bem, vamos compilar e rodar, e tá lá, beleza, ele continua não fazendo nada. Tá, então agora nós vamos pegar e fazer a implementação do Quick aqui. Primeira coisa, que nós já sabemos que o Quick ele usa recursão, certo? E ele usa divisão e conquista. Se ele vai fazer recursão e divisão e conquista, bem, o principal, na verdade, se ele vai fazer recursão, o que a gente tem que se preocupar
na hora que a gente está implementando alguma coisa baseada em recursão. Você lembra, João? Faz tempo que a gente viu. Se você não lembra, não tem problema, não. Acho que tem que se preocupar com o caso base para ele não ficar infinitamente, né? Exatamente, tem que se preocupar com o caso base. Qual que é a situação aonde eu não preciso mais ordenar? Eu já sei a resposta, já sei que está ok e eu não preciso mais ordenar. Vamos fazer o caso base positivo aqui dessa vez. Outras vezes a gente fez ele negativo, fica um pouco confuso de explicar, mas aqui a gente vai fazer o caso base positivo. E qual que seria esse caso base? Veja só, o caso base é quando o vetor não tem elemento ou quando ele tem um elemento, concorda? Uhum. Como é que eu consigo saber que o vetor que eu estou passando tem um elemento só? Eu passo, na verdade, o vetor e passo o começo e o final, certo? Como é que eu Uhum. sei que eu cheguei numa situação que eu tenho um elemento só? Qual É, comparação se eu o faço? começo, se o começo for igual ao final, né? Se o começo for igual ou maior que o final. Porque tem a Ah, situação, por é. exemplo, que o final é o 3 e o começo é o 4. Poderia acontecer isso. Se acontecer Uhum. isso, não é problema. Por quê? Isso aí significa que tem 0 elementos para ordenar. E aí tá ok também. Então, na verdade, a gente pode colocar isso, né? Começo maior ou igual a final, eu terminei. E aí eu simplesmente dou um return aqui, tá? Eu dou um return. Ou seja, isso aqui vai ser o nosso caso base. Se a gente não está no caso base, aí agora a gente tem que trabalhar, certo? A gente vai ter que trabalhar. E aí, para trabalhar, a gente tem que fazer, para poder usar o Quicksort, a primeira coisa a gente tem que fazer o lance de escolher pivô, temos que fazer a partição e depois fazer as chamadas recursivas. Tá, a primeira coisa a gente vai escolher o pivô. Na prática, você pode escolher qualquer elemento do vetor para ser o pivô. Existem alguns outros esquemas de pivô onde o pivô tem que ser numa posição especial. Por exemplo, tem alguns esquemas. Pivô não, perdão. Alguns outros esquemas de particionamento que o pivô tem que ser um cara especial. Por exemplo, o primeiro elemento do vetor ou o último elemento do vetor, alguma coisa assim. Mas o jeito que a gente está fazendo, não. Ele pode ser qualquer elemento que está dentro do vetor. Qualquer um funciona, tá bom? No caso, a gente vai fazer a maneira simples, que é pegar o cara do meio, que é o que a gente tem feito na nossa demonstração ali. Então a gente vai calcular o cara do meio. Vamos chamar ele de pivô. Ah, não, vamos colocar M por enquanto. E como é que a gente calcula qual é a posição do meio? É, C mais F dividido por 2. C mais F dividido por 2. Isso aí vai me dar a posição. Eu tenho certeza que C mais F dividido por 2 dá um elemento válido do vetor que está dentro do intervalo. Isso aí eu não preciso me preocupar. Então agora, a única coisa que eu faço, eu vou salvar o pivô, tá? De pivô, e é o cara da posição M, entendeu? Então repara, na verdade, o M é a posição do pivô, mas o que eu guardei é o valor do pivô, tá bom? Eu guardei o valor do pivô. Então o que a gente vai fazer agora? Se a gente voltar aqui para a nossa demonstração, a gente tem o pivô está aqui, vai ser o nosso 42, certo? E agora quem entra na jogada, o cara, a posição 14 já nem é importante mais. O que entra na jogada, na verdade, é usar esse cara aqui que começa no 0 e esse cara aqui que começa no F, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, depois a gente vai dar um outro nome. Antes de a gente terminar isso, a gente vai mudar o nome desses caras aqui. Mas vamos chamar. Não, não vou fazer. Eu ia colocar o nome da variável com o nome da cor da barra, mas aí é muita judieira, né? Porque depois eu tenho certeza que tem gente que não ia mudar o nome da variável. E você ter o nome da variável com o nome da cor da barra é muito aleatório. Mas vamos lá. Esse i vai ser o cara que começa aqui, o amarelo. Tá? Qual que é o primeiro valor que eu dou para i? Começo. O começo. Perfeito. E aí o j vai ser esse cara aqui, olha. Qual que é o primeiro valor que eu dou para j? É o fim. É o final, é o F. Agora a gente tem que fazer eles caminharem, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer o i caminhar do começo para a direita, certo? Do começo para a direita, o i vai caminhando. E aí a gente tem que ver quando que a gente caminha com o i. Nesse caso aqui, a gente deveria caminhar com o i ou não? Nesse caso, não. Nesse Quer caso, dizer, o valor não anda, né? Você analisa e vai pro próximo. isso, eu vou pro próximo. Eu não tenho que fazer nada e já vou pro próximo. Então, na verdade, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que fazer aqui é alguma coisa e depois dar um i mais mais, certo? Uhum. Agora, o que é essa coisa? Essa coisa é o seguinte, ó. Se eu fizesse assim, se o v da posição i
for menor do que o pivô, então... Isso, você pôs pivô com T aí, ó. Pivô, é verdade, é o hábito. Na verdade é assim, né? Se fosse isso, isso aqui resolve esse primeiro caso. O I, o cara da posição I é menor do que o pivô, então eu incremento o I. Acontece que eu não vou fazer isso uma vez só, porque daí depois que eu incrementei o I, eu vou continuar fazendo o incremento. Certo? Eu vou continuar. Então, na verdade, esse cara aqui não vai ser um if, esse cara aqui vai ser um while. Enquanto o V da posição I for menor do que o pivô, eu incremento. Certo? Uhum. Beleza, isso aqui resolveu uma parte do nosso problema, tá? Agora, quando ele para, o que acontece? O que acontece quando eu saio daqui? O que eu sei? Eu sei que quando eu sair daqui, o V da posição I é maior ou igual ao pivô. Eu não sei se é igual, ele pode ser igual, mas ele é maior ou igual, ok? É isso que eu sei na hora que eu sair desse while aqui. Aí, é hora da gente pegar, vamos lá, aconteceria nesse momento. Nesse momento eu saí do while, tudo bem? Uhum. E o I estaria valendo 2. Ok. Então o que eu faço nesse momento? Eu vou chavear, vou para o outro lado, e agora eu pego o J e vou puxando o J do final para a esquerda, ok? E qual que é a comparação que eu faço agora? Você vai comparar o valor do J com o valor do final, né? Do vetor começando do final. Sim, do valor do J com o pivô. Ah, Mas beleza. qual que é o teste que eu faço com o pivô? Vai ser simplesmente enquanto o cara da posição J for maior do que o pivô, Uhum. certo? Enquanto o cara da posição J for maior do que o pivô, opa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um J menos menos, que daí vai fazer ele caminhar da direita para a esquerda. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Beleza. Ok. Tá, aqui, quando eu sair, eu vou ter essa situação aqui, olha. O V da posição J é menor ou igual ao pivô. É isso que eu vou ter nesse momento aqui. O que está faltando agora fazer? A única coisa que está faltando agora é o seguinte. Eu vim, nesse caso aqui, ele vai parar nesse ponto. Nesse ponto, eu teria que fazer a troca entre o cara que está na posição I e o cara que está na posição J. Eu posso fazer, bem, já vou fazer a troca aqui, já que não está correto ainda, mas isso eu vou ter que fazer de qualquer jeito, então eu vou pegar um temp que recebe o V da posição I, o V da posição I recebe o V da posição J, e o V da posição J recebe temp. Isso aqui vai fazer a troca do I com o J. Só que a gente tem um porém nesse caso aqui. Nem sempre eu quero fazer a troca, você lembra? Uhum. Tem uma hora que você para, você está rodando, mas você percebe que você parou com o I, você parou com o J, mas eles pararam de forma invertida. Então você já passou do ponto já. Se você trocar esses caras, você vai piorar a situação da nossa partição. Então a gente tem que fazer esse teste antes de fazer a troca. E o teste é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente só vai fazer essa troca aqui se o I for menor do que o J. Certo? Se o I for menor do que o J. Se o I for menor do que o J, eu faço a troca. Nesse caso aqui, vai acontecer. Ele vai fazer a troca. Certo? Ele vai fazer a troca. Tá bom? Bem, isso daqui tá ok. Vamos fazer a troca aqui no caso, né? E ele começa de novo. Só que para ele começar de novo, o que ele vai fazer aqui? Ele vai decrementar o I, certo? Desculpa, vai incrementar o I e decrementar o J para poder continuar. Aí nessa hora que vem a seguinte coisa. Até quando ele vai continuar fazendo isso? Quando é que ele para de fazer isso? É nessa hora que entra em ação um outro laço que a gente vai fazer por fora de tudo. Esse outro laço por fora de tudo é que vai controlar para poder fazer com que isso aqui rode quantas vezes forem necessárias, tá? A gente vai fazer aqui, ó, um outro while, tá? Esse while, acredite, a melhor forma de implementar ele é como se fosse um while 1. Vocês já viram isso na vida de vocês? Vida de programador de vocês? O que é um while 1?
É infinito. É para sempre. Até um break. Até você ter um break, exatamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente, ao invés da gente pegar... Por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque se você não fizer dessa forma, você teria que repetir o teste 2 vezes. E a gente gosta de evitar repetir testes. E aí, com esse while infinito, a gente repete o teste. Porque na prática, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai testar o seguinte, ó. Se a gente inverteu os dois carinhas, ou seja, se o J for menor ou igual ao I, aqui eu não tenho certeza se é menor ou igual ou se é... Se o J for menor ou igual a I, não, tá certo. O igual também tem que ser considerado. Se ele for isso, eu faço um break. Ou seja, nesse momento eu não tenho nada que fazer. Se eu tenho break ali, eu não preciso fazer esse teste também. Então eu fiz o teste ali, mas eu não vou precisar dele. Ele faz a troca e agora está seguro. Agora eu posso fazer o I++ e o J menos menos. Certo? Então se eu diminuir aqui para caber tudo, olha que não é nem tão complicado assim, olha. Esse aqui é o nosso particionamento. Vamos lá, vamos fazer passo a passo. A gente calculou o pivô na linha 7, ou a posição do pivô da linha 7. A gente pegou o valor do pivô, a gente inicializou 2 contadores, um no começo e um no fim, e aí entrou num laço, que é um laço infinito que vai ser quebrado por dentro. Esse laço ele vai abrir um outro laço, e aí, primeira coisa, ele avança o I enquanto ele estiver pegando caras que forem menores do que o pivô. Depois, ele sai disso daí, aí ele vai decrementar o J enquanto ele for maior do que o pivô, certo? E aí vai decrementando ali, beleza. Quando ele terminou, ele tem um I e um J. Aí ele compara esses dois caras. Se o I for menor ou igual ao J, eu paro. Porque é aquela hora que a gente sabe o que vai acontecer. Vamos rodar. Pouco. É essa situação aqui, ó. Essa situação aqui, exatamente essa situação. O nosso J, que é o verdinho aqui, ele tá menor do que o I. E o nosso I está aqui. Então nessa hora eu quebro o laço. Tá bom? Isso daqui é a partição. Tá bom? Se a gente rodar esse cara, vamos ver, primeiro não pode dar erro, não deu erro. Se a gente rodar esse cara, o que aconteceu? Aconteceu que ele dividiu as coisas em 2 partes. Aqui dá para ver que essas 2 partes não ficaram muito bem divididas, mas eu chutaria que as partes foram o 6, o 5 e o 8 é uma parte, e 21 até o 63 é a outra parte. Tá bom? Vamos terminar o quick. Quando a gente termina, o que a gente tem que fazer agora? Isso daqui terminou a partição. Beleza? Quem que marca o limite das 2 partes? Você lembra, João? Peraí, o começo e o fim, mas... Da primeira vez, mas agora a gente vai fazer a chamada recursiva. Nessa chamada recursiva, quem determina o limite e o fim das 2 partes que eu criei quando eu fiz a partição? Uma vai do começo até... Até o J. Até o J. Né? Porque o J passou, né? Exatamente. Vai do começo até o J. Esse é a primeira parte. E a segunda parte vai do J mais 1 até o final. Certo? Então, depois que eu saí aqui da partição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ordenar esses 2 blocos. Um bloco que vai do 0 até o J e um bloco que vai do J mais 1 até... Desculpa, não é do 0, é do C, né? Vai do C até o J e outro que vai do J mais 1 até o F. Certo? Aí, é aquela história. O que eu fiz até agora foi separar nessas 2 partições. Se eu ordenar o primeiro bloco e ordenar o segundo bloco, de forma independente, todo o algoritmo está ordenado. Todo vetor está ordenado. Então a gente vai chamar alguém para ordenar. Cara, nessa hora eu poderia chamar o Bubble se eu quisesse. Tem gente que gosta muito do Bubble, são fãs do Bubble, a gente poderia falar assim, olha, particiona e chama o Bubble. Poderíamos fazer isso.
Mas a gente não vai fazer, a gente vai chamar o próprio quick. E aí a gente vai passar, ordena o V do C até o J e ordene o V do J mais 1 até o F. Professor, a Suzana falou um negócio que eu estava pensando também, que é porque o senhor está usando J mais 1 e não I no Por segundo que quick, né? do J? É uma boa pergunta. É que, na verdade, todos os casos que a gente viu aqui, o J e o I, eles acabaram não na mesma posição, eles passaram um do outro, certo? Mas eu não sei se eu consigo montar um caso desse daqui para mostrar para vocês, mas existem situações onde eles param juntos, em cima. Quando eles param em cima, se você não fizer J mais 1, o I e o J estão iguais, estão juntos, certo? Então, quer dizer, nos exemplos que a gente está vendo aqui, o J tá no lugar e o I está no seguinte. A gente pode ter uma situação onde não é assim. Então, o mais seguro é você considerar o J e o J mais 1. Por quê? Por que isso aí é o mais seguro? Porque se eu considero o J e o J mais 1, eu estou incluindo todo mundo, com certeza. Ninguém está ficando de fora, tá bom? Tudo bem? Beleza, senhor. Mas poderíamos tentar. Eu acho que a gente viveria bem durante um bom tempo, até um belo dia que apareceria um vetor que a gente não conseguiria ordenar, por conta desse bugzinho aí. O senhor João mandou uma pergunta aqui também, ó. Fala lá. Como para junto? O valor não teria que ser maior e menor que o pivô ao mesmo tempo? Bem, nesse momento eu poderia improvisar uma resposta para você, mas acho que a melhor coisa a falar é eu não sei, cara. Não faço ideia. Tá, eu posso tentar achar algum exemplo onde isso daí faria diferença. Talvez eu não consiga. E daí se eu não consigo, eu troco o J por I, e aí vocês ficam contentes, e aí não tem que fazer soma. Vocês estão querendo economizar uma soma. Olha o nível, economizar uma soma. Mas aí tudo bem, a gente faz aí com uma soma, menos, aí todo mundo fica feliz. Mas eu não consigo bolar agora de cabeça um exemplo onde isso faça diferença. Pode ser que não exista, mas vamos lá. Falta só mais uma coisinha pra gente ver. Eu acho que está pronto, eu acho que está pronto. Mas se estiver pronto mesmo, agora deve aparecer o vetor ordenado. E voilá, o vetor está ordenado. Tá bom? Então isso daqui é todo quick. Veja se não é beleza, veja se não é bonito, cara. Se isso daqui não aquece teu coração, você não tem coração. Porque é muito simples, é muito direto. Apesar de toda aquela bagunça lá, que parece que ele está fazendo, o algoritmo em si é muito direto, é muito simples. E ele é um exemplo clássico de divisão e conquista. Ele pega aqui, separa em duas partes e chama o quick duas vezes. Se vocês perguntarem, isso aqui é uma recursão de cauda? Não é uma recursão de cauda, porque nós temos duas chamadas. Essa última chamada é uma recursão de cauda, então eu conseguiria me livrar dela facilmente. Sempre dá. Agora essa daqui não é uma recursão de cauda e eu não conseguiria me livrar dela, tá bom? Vou parar a gravação aqui.